Você chegou aí em retiro, você falou que Fiquei. foi, né? Você ficou em retiros, como que foi Fiquei. essa experiência? Pelo fato do canal tem uma demanda muito grande, eu não posso ficar fora muito tempo. Claro, YouTube é uma merda nesse sentido. Eu criei uma dependência porque tem muita gente que fica perdida dizendo, meu, pode me ajudar nisso? É Você foda pode o me tratar apego, hein? nisso? Cuidado, hein, Ó Rodrigão? o apego. Ó, apego. Não é uma questão de apego, mas a questão da necessidade das pessoas. Então eu abro mão, às vezes, de quem eu sou para colocar as pessoas na minha vida. Você abre bastante mão de quem você é? Às vezes sim, cara. É uma Lorraine Warren do bem, então. Não, às vezes eu fico chateado porque tem coisas que eu quero ainda Como que você aprender balanceia essa e eu não porra? consigo. Porque às vezes, eu abro mão do que eu quero, tá ligado? Muitas vezes eu sinto isso. E às vezes eu fico com medo, pessoalmente, de tá perdendo o equilíbrio dessa porra, tá Você ligado? perde. Às vezes. Tipo, talvez eu tô cedendo demais aqui. Talvez eu tinha que, porra, me impor um pouco mais. Eu fico com medo disso. Você perde. Porque eu acho que também um erro das pessoas é querer se impor demais. E aí eu Ou sou se muito dá preocupado com demais. isso. A gente se dá Os demais. dois lados é ruim, né? É. Então, assim, primeira coisa, eu antecipo os vídeos. Então, como eu te falei, eu já gravei ontem a primeira semana de janeiro. Então, eu antecipo, porque tem dia que eu gravo 9 vídeos. De uma vez só. Ligo a câmera, fico o dia inteiro fritando com as lâmpadas em cima e gravando separado. Literalmente fritando, com essas lâmpadas aí é 135 foda, watts, né? cara. Pô, eu ganho um bronzeamento artificial até. Saio com marquinha, né? Mas aí eu antecipo. Então, eu já crio um período à tarde que eu consigo me dedicar mais a algumas coisas que eu queira fazer. A demanda por tratamentos torna-se elevada. Então a Dani me auxilia vendo os e-mails, então ela faz a linha de frente com as pessoas de tratamento. Ela vê cada caso, vê laudo médico, vê os documentos para ver se realmente a pessoa tem aquilo. A gente sempre pede para confirmar. E Acho aí isso legal, tem que ter, né? Tem um embasamento, né? Ali pra você também não... Eu não sou médico, eu não posso julgar Talvez a você pessoa. seja um médico espiritual, né? É difícil colocar dessa maneira, mas eu posso me colocar como Acho que médico oriental. É uma boa... eu acho que, Só falta o olho puxado. Mas... eu acho que um dos erros da nossa sociedade oriental, ocidental, na verdade, da sociedade ocidental é ficar muito focado no lógico mesmo. É. A gente tem esse erro, porque a gente não trabalha o espiritual, a gente não aprende a enxergar a vida, a gente não aprende a interpretar os sinais de uma maneira mais solta. A gente fica muito preso em prismas lógicos que mas às vezes não é um afeta... erro. É um erro. É uma ferramenta e é um erro, na minha opinião. Porque eu acho que quando a gente tá perdido, a gente nasce nesse mundo perdido. Pra mim, a ferramenta mais... que funcionaria como uma bússola do meu ser foi a lógica. Sim. A lógica, eu posso fincar minha bandeira ali e saber que ela vai me levar pra uma direção Só que ela te consome. que eu entendo. Ela te consome. Ela te consome, né? Ela te consome, ela faz você ficar cético, frio, individual. Porque você vê as relações que associam as pessoas, você fala, eu não preciso das pessoas. Você cria uma lógica individualista pela sua própria natureza. A natureza do ser humano é ser individual. Você tem limites, você não pede para as pessoas, não quer que as pessoas passem de certos limites. Então você vai se tornando muito frio. A fé é o que te aquece, que te faz colocar a sua mente, mesmo que seja no mundo da imaginação, mas ele te alimenta. Porque você cria expectativa e esperança de algo que possa vir te dar. Concordo. E eu acho que a lógica ela é limitada porque qualquer pessoa que vai ter uma conclusão lógica, ela vai se basear nos fatores que ela possui para chegar nessa conclusão. E todo ser humano, em qualquer conclusão que ele chega, ele não possui todos os fatores. Então, isso é muito limitante na lógica, porque existem coisas na vida que você tem que tomar decisões, ou você tem que analisar e interpretar, sem ter todos os parâmetros, sem ter todas as coisas para você juntar e fazer o caminho lógico da parada. Sim. E aí que eu acho que você acaba entrando na intuição, você acaba entrando na espiritualidade, Sim. e que eu acho que o ocidental não trabalha tanto isso. Então a gente fica com o pé mais lá do que aqui. Então eu trago esses elementos baseado no caras que eu olho e falo, esse cara tem conteúdo. Então eu me espelho no conteúdo do cara. Então quando eu vejo esses praticantes, sejam os arhatas, os agouris são excepcionais, cara. A forma deles praticarem é individual ao ambiente que permite. Né? Você não vai no ML agora e fala, presta um corpo, eu preciso meditar. Não rola. Mas lá eles trabalham com fenômenos sociais que permite o acesso à religiosidade acima de tudo. Então eles têm essa noção. E são aulas. Sentar com o cara e ficar olhando e falando, me diz algo. Não sobre mim, mas algo que eu preciso. Preciso aprender. Alguma coisa legal que me impulsione. Então você vai gerando isso. Oriente é o berço de tudo. Você não vai encontrar nada aqui. Se tudo surge lá, inclusive a humanidade surge no Oriente, é de lá que a gente tem que buscar as respostas. Não aqui no final do mundo.
Entende? Da onde veio o começo, né? Da onde veio a origem? É perfeito. As respostas estão na origem, as respostas não estão na chegada. Exatamente. Eu não posso ficar olhando o rabo do cachorro, eu preciso saber de onde veio tudo. Então, quando a gente se direciona para lá e descobre como a Bíblia foi escrita, de onde vem realmente todo o conhecimento, as primeiras religiões do mundo, que surge o conceito, a temerosidade de algo, como um raio, chuva. As pessoas tinham medo de chuva. Falar, o que é isso? Não sei o que é. É Deus? É algo sobrenatural. Até entenderem como funciona a chuva, ele era um fenômeno sobrenatural. De onde tá caindo água? What the fuck? Como que a água tá caindo do céu, mano? Um raio, você fala, tô sendo julgado, porque esse raio mata. A árvore explodiu mediante um raio que caiu, é alguém que tá julgando aquela árvore. E às vezes pode cair numa pessoa, já acontece muitas vezes. Entende? Então, surgem as primeiras religiões no mundo acreditando em fenômenos que são inexplicáveis. Então, cria uma dependência admirável por fenômenos da natureza. E com isso, eu vou crescendo e aprendendo que esses fenômenos eles são naturais. Então, o que está acima do natural? O que está acima do acima? Será que existe algo acima do natural? Essa é uma jornada que todo mundo tem que ter. Ninguém pode predizer para você. Você vai abrir o jornal lá e fala, olha, acharam Deus. É que nem em Portugal, já acharam o valor de X em Portugal. X o quê, né? Você entendeu? Sim. O cara descobre o valor de X. X é igual a 2. Pronto, aí você vai e mostra uma outra equação, já sei X, é igual a 2. Não, numa outra equação. Você entendeu a piada? É, sim. Eu entendi. Entendeu? É lá que nem... em Portugal, entendi 2 vezes. É uma piada, brincadeira, que eu acho legal, cara. Você é xenofóbico, cancelem agora o Spook House! Pai e mãe do Jean estão lá em Portugal, nesse momento, assistindo esse flow. Mas não são burros, não. Cara, eu lembro que uma vez... Eles são brasileiros. Eu lembro que uma vez eu peguei um vídeo de Portugal pra ficar analisando, né? Aí eu parei o vídeo e falei, pô, você sabe que em Portugal não tem pizza portuguesa, né? Porque toda pizza é portuguesa. É. E um cara escreveu pra mim falando, eu moro em Portugal, pois é verdade, aqui tudo é pizza. Aquele cozinha americana. Nos Estados Unidos a cozinha americana não existe, porque já é americana, pô. Pô, você chega lá e falou, cozinha americana, o gringo vai falar, mas você esperava o quê? Turca? Cozinha né? americana. Isso que a gente tem aqui no iFood cozinha brasileira. Verdade. É porque a gente só encontra cozinha japonesa no iFood. Japonês e hambúrguer é o que tem no iFood ultimamente. Você entende? Então, o questionamento é muito legal. A gente tem que buscar a fonte para poder julgar o que é. Não adianta você pegar livros que foram reescritos com viés. Você vai receber o viés. E você vai repetir o viés. E não repetir o que estava realmente. Quando eu tenho a Bíblia do King James de 1610, em inglês. É um calhamaço desse tamanho. E lá está escrito, foram os deuses que botaram o ser humano na terra. E a Bíblia que você compra no centro da cidade está escrito, foi Deus que botou o ser humano na terra. A Bíblia de 1610. Quem é King James, cara? Desculpa, eu sou burro. Era um rei da época que, quando os povos imigrantes vão para a Europa... Então cria-se os povos da Irlanda, que foram todos para lá, fugidos da Inquisição, das guerras, da peste, das mortes e tudo mais, eles levam a fé junto. O King James foi um cara que manteve ainda a Bíblia, ou a tentativa da Bíblia ser escrita ainda na sua original. Entendi. Então a Bíblia de King James foi uma que ficou intacta ainda de 1610, que era a época que ele existia. Então entra-se na Europa. 1610. Caralho. Mas a Bíblia é mais antiga, Bem né? mais, né? Pelo menos 1610 Você sabe quem anos. começou a escrita da Bíblia? Quem? Quem começou? Maomé. Não, pelo amor de Deus. Moisés, desculpa. Não. Foi um faraó egípcio. Ah, é? Ptolomeu III. Ptolomeu? Foi ele que começou a compilar os livros sagrados. Tá. Porque não era Bíblia o nome naquela época, Não, a Bíblia é uma palavra que designa um compêndio de livros. Então, Ptolomeu III, ele coloca 40 pessoas que são ditos escribas a sair documentando as histórias e cria-se as histórias para aí predeterminar o que vai entrar no que você considera hoje a Bíblia. Então, você tem o Velho Testamento, que é uma história contada mediante a passagem de um povo hebreu, depois se torna um povo judeu. 400 anos ficaram expostos, e aí surge Cristo. E aí surge o Deus cristão. Você tem 2 deuses. 2. O Deus do Velho Testamento é mate meus inimigos, destrua meus inimigos. Porra, meu, que Deus brabo do caçamba. Aí você vê no Novo Testamento, meu Deus é amável. Ame os inimigos. Amai-vos uns aos outros.
Então Jesus muda a interpretação e por isso que ele torna-se um judeu meio que não reconhecido pelo seu povo. Porque ao invés de ele continuar os ensinamentos e propagando o que os hebreus e depois os judeus acreditam que é o Deus, ele chega e fala, eu não reconheço esse Deus, eu mudo a ideia de Deus. Então você tem dois princípios, que foi 400 anos de gap entre um e o outro. Cara, é legal pra caramba esse tipo de coisa, porque você vê duas óticas. Qual Deus que você quer? Você que se serve. Eu acho que também, além disso, você vê a evolução da percepção de Deus na humanidade, né? Nas religiões. Nas religiões. Sim. Um Deus vingativo com um Buddy Jesus, Jesus legal. Mas será que os dois deuses não existem? Por isso que eu fico. É por isso que a gente estava falando lá atrás da lógica universal, de existir realmente uma verdade. Porque eu acredito muito nisso. Eu acredito que existe a verdade, ela é uma. E os seres humanos, eles buscam interpretar essa verdade. Tudo bem. Só que o caminho para interpretar essa verdade, ele é longo e constante. Tá bom. E a gente nunca chega à interpretação fidedigna da verdade no começo, sabe? A verdade ela vai ficar trancada nesse caso. Porque qualquer coisa que altere o que as pessoas hoje acreditam vai gerar uma alteração social. Se o Vaticano se manifesta dizendo, puta, eu esqueci de dizer para vocês, mas tá faltando umas páginas aqui na Bíblia e vamos colocar, porque aí vai justificar a história real de Deus, a sociedade treme, porque as igrejas estão já fundamentadas e alicerçadas naquela Bíblia. Qualquer mudança Mas eu acho que elas não estão só alicerçadas num projeto... Numa crença, na interpretação bíblica. Não, eu concordo, é uma interpretação bíblica. Mas eu acho que essa interpretação, o que ela interpreta? Ao pé da letra. Esse é o problema da Bíblia Não, hoje. mas eu concordo. Tem muita gente que interpreta a Bíblia ao pé da letra. Mas eu acho que, tipo, a construção... Você mesmo falou, essas histórias, elas foram organizadas pelo cara lá, o... King James. Não, antes do... Ptolomeu III. Ptolomeu III. Tá. Mas eu acho que todas essas histórias, elas foram surgindo porque elas bebem de uma fonte de verdade universal. É a minha crença, isso. Sim, mas qual é a falha da sua verdade universal? É a má interpretação dessa verdade. Porque eu posso ver, por exemplo, vou ser muito grotesco, tá? Jesus senta na mesa, olha para os seus apóstolos e fala... Uou. Pensei que tu fosse falar... Jesus era mágico. Aperta um aí, carai. Jesus era mágico. Ele fez o dedo sumir. Ele fez um truque de mágica. Qual a interpretação que você acredita naquele tempo sobre aquilo que você tem como referência? Que ele tirou o dedo de verdade. Sim. Não, com certeza. A interpretação é uma coisa. O que eu tô discutindo aqui, de verdade, não é a interpretação que as pessoas fazem pela obra, mas sim o como essa obra de verdade surge. Da onde ela sai. Você pode falar, sai da cabeça das pessoas. Da interpretação da consciência de cada um. Ok, concordo. Mas essa interpretação, toda a interpretação, a sua interpretação, a minha interpretação, a interpretação do Igor, ela parte de um ponto verdadeiro, que é um ponto universal. Mas esse muito ponto complexo. não é tratado. Não, mas como assim não é tratado? Eles não acreditam no ponto, mas eles acreditam no resultado. É porque eles não enxergam o ponto. E o ponto não é realmente um ponto, tá ligado? Ele é um meta. Você já jogou o jogo? Sabe o que é um meta? Sabe o que é um meta num jogo? Não. O que é o meta? É a melhor maneira de jogar aquele jogo. Exato. Tá, mas você burla ganhar. o sistema ou você conhece o Não, sistema? você conhece o sistema e você aprende nesse sistema a melhor forma de interpretar esse sistema. Mas sabendo os erros do sistema? Não, você nunca sabe os erros do sistema. Você só sabe o que o sistema permite você você sabe só o feedback do sistema. A interpretação do sistema é muito difícil. Essa é a questão. Sim. Mas a minha crença é que existe o sistema. E o sistema, ele não é moldado à sua interpretação. A sua interpretação é apenas uma interpretação do sistema. Mas ele é moldado de acordo com a evolução da consciência. Porque quando você aprende a jogar o jogo... Eu discordo. Não, eu não acho que ele é moldado. Não, eu vou explicar. Eu vou te dar o Ok. meu ponto de vista. Tá bom. Meu ponto de vista é o seguinte. Se um lado é extremamente inteligente e tem uma verdade, a minha consciência está apta a encarar essa verdade, a aceitar, entender e compreender essa verdade? Não necessariamente. Exatamente, porque ela vai passar de uma evolução histórica. Hoje a sua consciência sobre os fenômenos que envolvem o mundo, como a chuva e o trovão, eles são científicos, mas na pré-história não era. Mas o que evolui é a consciência. É a consciência que eu estou te colocando. Mas não a verdade. Não a verdade. A verdade é imutável. É o que eu estou te falando. Eu tenho uma verdade aqui. Eu tenho um grupo de pessoas que têm uma consciência limitada e que não estão aptas a entender a verdade.
42. Para um computador é uma verdade. Mas para as pessoas que estão em volta, é uma frustração. Porque elas não interpretam aquela verdade como o computador diz para você, que é 42. Essa consciência das pessoas, elas vão tentando reconhecer aquilo como uma verdade. Elas se frustram. Elas fazem o quê? Abandonam a verdade. E quando elas abandonam a verdade, o que elas fazem? Elas criam a sua verdade. E elas se perdem, na minha visão. Historicamente, elas criam uma distorção sobre um fator. O fator está lá, ainda adormecido, no Oriente. Mas o mundo cria uma verdade porque é mais fácil ser compreendida numa época. À medida que a consciência dessa população vai desenvolvendo e vai tentando... Mas ele não cria uma verdade, ele cria uma interpretação da verdade. É isso que eu estou falando. Sim, ele cria uma sei, verdade da verdade. A verdade que comove eles, que faz com que eles acreditem. Exato. Eles criam um filme da verdade. Perfeito. Caralho, então calma aí. Só pra eu deixar claro aqui, vocês concordam... Eu tô fumando em paralelo. Vocês dois podem fumar que tá me influenciando. Não, vocês concordam. Eu já entendi que os dois concordam nesse ponto. Sim, a mas forma ele tá... que a gente se expressa é diferente, mas diferente. o raciocínio é igual. Sim, porque você diz que a pessoa cria uma verdade. Eu não acho que ela cria uma verdade. É pra ela a verdade. Pra Mas ela é ela- verdade. isso. Mas ela não cria uma verdade. Ela distorce a de verdade. Ela cria uma ilusão. Isso. Mas a ilusão para ela torna um fundamento. Uma verdade. Se ela tiver com esse... Porque não necessariamente precisa, entendeu? Exatamente, mas ela tá adormecida lá. Claro. A verdade existe. Claro. Sua verdade única tá lá. Os caras, eles não interpretam aquilo porque não chegam na conclusão daquilo. Então eles criam. É mais fácil criar uma religião do que manter uma antiga. Por quê? Porque a sua capacidade de interpretar aquela religião, às vezes, não condiz com o que é ensinado. Se você fala, pô, não gostei disso, eu vou pegar isso daí e vou criar uma religião nova. E aí você vai criando novas religiões no mundo e as antigas vão perdendo força porque você não foi capaz de entender, acreditar e propagar aquele ensinamento. Então a gente entra numa futilidade da crença. É uma crença que não tem alicerce, não tem fundamento. Porque se antigamente os povos jainistas, pré-védicos, os hinduístas criaram uma estrutura baseada em um princípio, você anula esse princípio, porque ele tem uma origem. Mas você anula esse princípio? Eu não Você- acredito nisso. Eu ou acho que você muda- Você deturpa esse princípio. Você acaba, talvez... Mas é uma igual a anulação. NASA, tá ligado? A NASA sabia ir pra Lua antes. Agora não sabe. Deu branco. Deu branco. Mas eu acho que eles sabiam realmente. Só que eles perderam o princípio, deturparam ele e agora eles não têm mais Eles realmente... estão com medo do lado negro da lua. Será que é isso? Se é... É que na verdade a Terra é plana, né, cara? É um ligado. frisbee. É um frisbee. Aí você vai ver a nuvem de cachorro, né? Brincando com o frisbee. Porra, ia ser louco, velho. Nunca tinha pensado nisso daí.